Irmãos, paz do Senhor a todos. Hoje estaremos expondo a lição de número 2, lição de adultos, de 11 de janeiro de 2026. É importante entendermos como vai funcionar o nosso processo de exposição da lição. Estou com uma lição aberta e eu quero fazer análises teológicas e também fazer aplicações. Espero que os irmãos aprendam, meditem. O meu foco é mais no texto do que na própria lição, porque eu entendo que a lição é uma análise sobre o texto. Qualquer dúvida que você tiver, você pode colocar abaixo desse vídeo, aqui no YouTube. Você pode também acessar minhas redes sociais, @Moisés Bacelar no Instagram, tá bom? Deus abençoe. O tema da lição que nós vamos expor é o Deus Pai. O Deus Pai é o tema da lição. Como o tema geral da lição é a Trindade, então a primeira revista, depois dessa introdução da revista 1, vai trabalhar Deus Pai. O nosso texto diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui nós já podemos fazer uma aplicação. Nessa aplicação nós podemos colocar o conhecimento pleno de Deus vem através de seu Filho que o revela. Então nós podemos conhecer a Deus apenas pela revelação dele para nós. E essa revelação, você pode anotar, ela é cristocêntrica e soberana. A revelação é cristocêntrica e soberana. A verdade prática diz: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Veja que a Trindade está envolvida nessa revelação. Nessa revelação, o Pai fala. Nessa revelação, o Filho nos diz quem é o Pai, e o Espírito, ele aplica essa revelação. Tá bom? Nosso texto áureo, que é o nosso texto de análise, se encontra em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25. Mateus, capítulo 11, e o versículo de número 25. Você pode abrir aí Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus 11, 25, vai dizer: naquele tempo, respondendo Jesus disse, e aí nós já temos que começar nossas análises. Há uma crise nesse texto, uma crise, tá bom? E ele diz aí ainda: graças te dou, Pai. Então, já temos aqui uma característica do texto. Esse texto, ele é uma oração, mas é uma oração que se torna uma revelação teológica. Graças te dou, ó Pai. O termo usado aqui no original é pater. Pai aqui é pater. Senhor dos céus e da terra. Termo no Antigo Testamento para a soberania de Deus sobre os céus, sobre a terra. Que ocultastes estas coisas aos sábios sófos e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Veja que já tem duas categorias aí de quem recebe e de quem não tem acesso à revelação. Sim, Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja bem que ele já vai tratar do relacionamento do Pai e do Filho, e eu e você não podemos deixar passar no versículo 27 a expressão meu Pai. E aqui nós já
podemos colocar no Novo Testamento uma divisão, né? Uma divisão didática. Quando Jesus fala meu pai, ele está se referindo a um relacionamento pessoal exclusivo e também, nós podemos falar, ontológico. O ser do pai, o filho tem. Bom, daqui a pouco nós vamos estar buscando também entender o que é pai no Antigo e no Novo e como isso nos ajuda a entender o que é pai no capítulo 11. E o segundo texto é o texto de João, capítulo de número 14, e o versículo número 6 é um texto muito famoso, que diz: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Veja bem aí que ele, várias vezes, esse termo ou esse artigo inicial aí antes dos termos, aparece, esse O e esse A aparece, o N, né, no original. Então, é uma revelação exclusiva, é uma revelação cristocêntrica. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Veja aí como Jesus revela o Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Aqui é um jogo de palavras do original, porque há uma ponte entre esses dois textos. Que ponte é essa? Os dois textos tratam sobre conhecer. E aí, se você gosta de anotar, você já pode anotar. Uma boa parte das vezes, no Novo Testamento, principalmente em João, que aparece a ideia de conhecer, que é a ideia de gnosco, a ideia de revelação aparece. Então, esse gnosco aí é um conhecimento por intimidade. O termo usado para ver ou para visão, em João, que é o termo eido, é um termo de conhecimento parcial. Então, quando Filipe pede para vê-lo, ele está tratando sobre esse conhecimento parcial. Mas quando Jesus responde, ele não usa o mesmo, ele não se refere ao mesmo tipo de conhecimento que Filipe traz. Ele se refere a gnosco. Como eu entendo que é gnosco? E aí já volta ao texto áureo, para nós lermos como no original. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Esse conhecimento aqui é pleno, exaustivo e pessoal. Tá bom? Conhecimento, então, é contato primário. Então, aqui já temos uma definição no original de um termo para ajudar a entender os dois textos. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse Jesus, eu estou há tanto tempo com vocês, não me tem desconhecido, Filipe? Quem me vê o Pai. Como pode dizer mostra-nos o Pai? Filipe, na verdade, está pedindo uma teofonia, de acordo com, seguindo a linha aí de Êxodo 33. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O versículo 10 corrige qualquer falsa impressão do 9. Porque quem lê de forma unicista, o 9 vai dizer, então Jesus é o Pai, porque ele diz que quem me vê o Pai. Mas no 10 ele diz, não, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então são duas pessoas unidas. As palavras que eu vos digo, não digo a de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das obras. Então aqui a gente vai já entrar na parte da própria revista, onde nós podemos agora ir para o ponto de número 1. Ponto de número 1. Esse ponto de número 1 aí da revista é importante porque ele já vai mostrar de início que a Trindade, eles são coeterno. Aqui eu estou nesse ponto aqui, coeterno. Coeterno quer dizer que existem juntos na eternidade. Consubstancial quer dizer que a mesma substância que o Pai é, ou essência, pode ser traduzido por essência, o Filho também é, o Espírito também é. E distinto, porque na verdade eles estão unidos, mas eu não posso confundir as pessoas. Nem a pessoa do Pai, nem a pessoa do Filho, nem a pessoa do Espírito eu posso confundir. Nenhuma das três pessoas eu posso confundir. Esse texto,
Esse texto, ele é importante porque quando eu confundo as pessoas, eu acabo, por exemplo, como algumas pessoas falam, achando que o pai é o filho é o pai, e aí a mesma questão com o espírito. Vejam bem também aí, nesse texto, vejam bem nesse texto, que o próprio Mateus vai colocar, estou atualizando aqui, realidades que vão mostrar que, na verdade, não é só o pai que é Deus, mas o filho também é Deus. Vejam aí, acompanha aí no ponto 1 agora, a identidade, ou seja, quem é o pai? E aí ele vai colocar, o pai é o único Deus verdadeiro. E nós temos que vigiar, porque essa referência do Shema, que é a referência de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ela é usada por monarquianistas, por moralistas, e é usada também pelos que defendem um monoteísmo no sentido restrito, absoluto. E eu vou já explicar para vocês como. Ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse termo usado no original, que é rádio, é shad, quando fala único, eles entendem que é único no sentido de uma unidade absoluta. Só que esse mesmo termo é usado em Gênesis 2, quando diz que o homem e a mulher serão ambos uma só carne. Como que lá é uma unidade composta e aqui não é? Então a gente já tem aí uma resposta à doutrina modalista, à doutrina unicista e monarquianista. Todas elas para defender o monoteísmo, a visão de que Deus é um só Deus e uma só pessoa, eles acabam prejudicando a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito. Ele também coloca que é um só Deus e ele se revela. Revelar, literalmente, do latim quer dizer descortinar. Quer dizer que Deus está mostrando para nós quem ele é. Se revela em nomes, nome revela caráter. Esses atributos são qualidades do ser de Deus. E atos. É bom você marcar isso na sua revista. Nomes revelam o caráter, atributos revelam os adjetivos ou qualidades que ele tem, e os atos revelam também quem ele é. O Novo Testamento vai mostrar que, na verdade, o Pai é apresentado 6 vezes com o título de Deus Pai. E aí ele vai colocar também que Deus é colocado como Criador, como sustentador do universo, e Jesus também refere-se ao Pai várias vezes aí, né, como Pai, ou na oração como Pai Nosso. E aqui é bom pegar sua caneta e papel, porque nessa introdução aqui do ponto 1, você pode anotar, primeiro, a diferença entre a paternidade do Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a ideia de Deus Pai, ela aparece, mas ela aparece no sentido teocrático. Deus é Pai de Israel, Deus é Pai do Rei. Essas são as duas ligações que existem no Antigo Testamento. Deus é Pai de Israel e Deus é Pai do Rei de Israel. Não há uma expressão de paternidade individual no Antigo Testamento. Não existe essa ideia de paternidade individual no Antigo Testamento. E por isso que você pode colocar que a paternidade no Antigo Testamento ela é teocêntrica. Teocêntrica quer dizer que é uma paternidade onde existe o governo de Deus sobre Israel. No Novo Testamento, essa paternidade ela tem 2 aspectos importantes para nós compreendermos. Essa paternidade no Novo Testamento, ela é uma paternidade que vai mostrar na oração do Pai Nosso, que nós chamamos, que há uma familiaridade e intimidade. O termo usado é o termo Abba. Abba, primeiro, era a primeira palavra que uma criança pronunciava, repetida em Romanos 8 também, mas depois se torna um termo de intimidade usado para Deus. É um termo aramaico ainda conservado no grego, no Novo Testamento.
E o que existe de novo na concepção de paternidade de Jesus? É que a paternidade de Jesus no Novo Testamento ela é uma paternidade ontológica. O que isso quer dizer, essa paternidade ontológica? Quer dizer que a mesma natureza que o pai tem, o filho tem. Então, esse Deus do Novo Testamento agora, ele sai de uma esfera só teocrática e entra numa esfera de relacionamento individual, ou seja, no Antigo Testamento ele é pai, mas ainda ele exerce uma transcendência dele com o poder dele, esse governo sobre Israel. No Novo Testamento há uma afirmação da imanência de Deus ligada à paternidade. Isso quer dizer que Deus está perto, Deus é próximo, e pode ser chamado até de paizinho. Ou seja, as duas paternidades do Novo Testamento envolvem a nossa paternidade por adoção, que está em João 1, que diz, mas a todos quando receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, e a segunda paternidade, que é a paternidade principal, que é a paternidade ontológica. Essa paternidade ontológica, ela envolve Jesus como filho unigênito de Deus, que possui a mesma natureza, a mesma glória e o mesmo poder, tá bom? Eu acredito que dê para você anotar e compreender. O ponto 2, 1.2 aí, que é Deus Pai é a fonte da divindade. Por fonte de divindade, nós podemos colocar que Deus é o eterno, isso quer dizer que ele não teve nem começo nem fim. O supremo, quer dizer que ele está acima de tudo e de todos. E quer dizer também que ele não é afetado pelo tempo, ele não é afetado pelo espaço. Algumas vezes nós chamamos isso de aceidade. O que é aceidade? Aceidade quer dizer que Deus não depende de ninguém externo a ele mesmo para existir, para exercer o seu poder. Aqui ele começa a descrever Deus como imutável, ele nem melhora nem piora, ele sempre é o mesmo para toda a eternidade, e ele vai mostrar também Deus como criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Essa ideia de Deus, no Antigo Testamento, que é o termo Elohim, essa ideia lá em Gênesis 1 aparece. No princípio, criou Elohim, os céus e a terra. Elohim envolve a ideia de que Deus está acima de tudo e de que Deus está acima de todos. Mas essa ideia de fonte também vai mostrar que Deus na verdade, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E essa primeira pessoa é que origina tudo. Ele originou o Filho, e aí é bom você e eu termos cuidado. Porque a ideia de geração que é dada no ponto 1.2 aí, não confunde geração com criação. Criação é o que não existe. Geração é o pai gerando o filho, mas veja que nunca houve um tempo que nem o filho nem o espírito não existisse. Eles sempre existiram e não houve um momento em que ele não era pai, e não houve um momento que ele não era filho, e não houve um momento que não houve o espírito. Todos os três existem para todo sempre. Qual é a aplicação que eu posso fazer do ponto 1 e do ponto 2? No ponto 1, eu posso colocar Deus como meu pai, que eu preciso ter um relacionamento pessoal. Isso quer dizer que eu não posso tratar Deus como algo, mas como alguém. No ponto 2, eu posso colocar que se Deus é a fonte, se Deus é a fonte da divindade, então devemos adorá-lo e reconhecer a sua grandeza e a sua glória. No ponto 3, o autor vai falar que o Pai age por meio do Filho e por meio do Espírito. E aqui eu tenho outro leque para tentar compreender melhor esse ponto 1 aí, que só que é formado por 3 pontos. Tá bom? O que é Pai no Novo Testamento? É bom você anotar isso. O que é Pai no Novo Testamento? Vamos para João capítulo 8. Nós não vamos dizer o que é Pai, nós vamos deixar Jesus dizer. O termo usado no grego é pater, ou no aramaico o termo usado é Abba. E como a gente pode definir Pai no Novo Testamento? Em João 8,
Quando Jesus fala aos fariseus, ele diz assim: nós temos por pai Abraão. Presta atenção no que ele está dizendo. Nós temos por pai Abraão. Quando ele diz isso, Jesus dá uma definição do que é pai. Ele diz: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão faz. Por que ele diz isso? Porque Jesus está dizendo para nós que pai é quem faz, filho é quem faz o que o pai faz. Ou, se nós quisermos dar uma definição mais teológica, filho é quem tem a mesma natureza que o pai tem. E essa mesma natureza é que vai me levar a fazer o que meu pai faz. Você quer ver outra referência? Mateus vai dizer: sede perfeitos, como o vosso pai que está no céu é perfeito. Efésios 5 vai dizer para nós perdoarmos como o nosso pai que está no céu perdoou. Ou seja, nós precisamos perdoar, porque Deus é um exemplo de perdão. Então, quando nós chamamos Jesus de Filho de Deus, ele não é só um exemplo de alguém que imita Deus. Ele não é um semideus. Ele não é o primeiro filho de Deus que tem semelhança com Deus. Não. Nós estamos dizendo, seguindo Marcos 1:1, que Jesus, na verdade, é filho de Deus e tem a natureza de Deus. Então, Jesus não é inferior ao Pai. Ser pai não torna ele superior e ser filho não torna ele inferior. Aqui a gente escapa da heresia do subordinacionismo. Ele diz ainda que o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito. Na verdade, voltamos ao que chamamos de trindade econômica, que é a obra de Deus na história da salvação. O Pai planeja, o Filho aplica, o Filho redime e o Espírito aplica. O Pai planeja, o Filho redime e o Espírito aplica. Continuando o nosso raciocínio em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, essas pessoas elas vão operar de forma inseparável. Aqui eu faço uma pequena observação. Não confunda distinção com separação. Qual a diferença entre distinção e separação? É que quando eu distingo, eu estou dizendo que uma pessoa é o Pai, outra pessoa é o Filho e outra pessoa é o Espírito. Quando eu já estou separando, eu estou dizendo que na essência, a separação envolve a essência. Eles não estão ligados. Tá bom? Distinção em pessoas e separação nas essências. O Pai, o Filho e o Espírito não se separam em sua essência, mas eles têm que ser diferenciados, porque eu não posso confundir e dizer que o Pai é o Filho é o Espírito, ou que o Espírito é o Pai, que é o Filho. Não posso. Se eu fizer isso, eu vou estar misturando as pessoas. O Pai, ele proclama as palavras criadoras, na verdade, na Bíblia, a palavra de Deus, ela cria, o Filho vai executar, porque João é um comentário sobre essa criação, que é feita lá em Gênesis 1, e depois o Espírito, quando o Filho sobe, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho para operar. E aí veja que tem uma diferença entre a Trindade opera em Gênesis 1, na criação, mas em João 1 aparece duas criações. A primeira criação física, ou do mundo todo, tudo que foi feito por ele, que foi feito se fez, mas vem a segunda criação. Qual é a segunda criação? Mas a todos quanto receberam, diz o poder de serem feitos filhos de Deus. O autor agora cita o credo de Atanásio, que diz: nenhuma das pessoas é antes ou depois da outra. Ele está falando de sucessão. O tempo é sucessão. Antes e depois é passado, presente e futuro. Como eles são eternos, não tem como na eternidade tu dizer que houve um tempo
que só o Filho existia, ou só o Pai existia, ou só o Pai e o Filho sem o Espírito. Não. Eles existem por toda a eternidade. Eles não foram criados. Então, o Filho não é a primeira criatura do Pai, e nem o Espírito a segunda. Os três existem de forma eterna, e eles são iguais. Por isso que é bom ter cuidado quando você criar a ideia de primeira pessoa, segunda, terceira. É uma divisão didática, mas às vezes na nossa mente acaba sendo uma ordem de importância, e aí a gente pode cair numa heresia. Essa terceira aí, esse terceiro ponto, você pode colocar, se quiser fazer mais aplicação, que Deus planeja a nossa salvação, porque Ele é amoroso e gracioso, e a Trindade está trabalhando para que a salvação, que já foi completa na cruz, seja aplicada de forma integral em nossa vida e em nossa história. O segundo ponto da revista é o Pai revelado em Cristo. Pai revelado em Cristo. Porque é importante a gente ligar a ideia de revelação de Deus Pai em Cristo. Lembre que Cristo não é um sobrenome, é um título, que vem do hebraico Machia, que corresponde ao grego Christos. Ele diz aí nesse texto que o Pai se revela aos humildes. E aqui é já uma aplicação. Em geral, quem eu sou, ou como eu estou, ou como eu me vejo em relação a Deus, afeta o que eu recebo dele. Não sou eu que estou dizendo isso. Tiago 4 vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E é interessante vermos que essa ideia de sófos, ela nasce ou ela se desenvolve em Provérbios. Em Provérbios 2, você vai ver lá, e é que eu estou usando a versão grega do Antigo Testamento, essa ideia mostra que o conhecimento vem de Deus, mas a sabedoria vem de Deus. Mas o conhecimento, do capítulo 1, que é o termo usado em Yadá, e aqui a gente já tem mais uma informação, esse conhecimento, que é um conhecimento pessoal, de intimidade, de relacionamento, ele não é um conhecimento só conceitual. E isso aqui corrige uma visão que a gente pode ter de errado. Que visão é essa? Saber sobre Deus nem sempre corresponde a ter intimidade com Deus. Ter contato com Deus, ter proximidade com Deus, e aí o termo Iadá, quando ele aparece em Gênesis 4, é quando o Adão teve relação sexual com a Eva. Depois, você vai ver já mais a ideia de conhecimento do Novo Testamento, dizendo em Mateus 1 que não a conheceu até que deu luz a um filho, ou seja, conhecer para nós é saber sobre, é uma visão de conhecimento grega, mas o conhecimento aqui para o judeu olha o contato que eu tenho que ter, olha a intimidade que eu tenho que ter. Então, ele fala de dois públicos aí. Ele fala que ele ocultou dos sábios instruídos. Esses sábios instruídos aí são os escribas e fariseus, e os que, vamos dizer assim, têm formações nas escolas de Jerusalém, e os que ele revelou, na verdade, eram os pequeninos. Isso mostra que quanto mais soberba tivermos, essa soberba aqui é intelectual, mas também de um conhecimento religioso, menos nós vamos ter possibilidade de nos relacionarmos com Deus de forma correta. Mais uma aplicação. Quanto mais nós entendemos que somos pequenos, dependentes, mais nós vamos entender que não merecemos esse conhecimento de Deus. Porque a soberba, ela faz eu pensar que eu sei muito. E a humildade faz eu me abrir o coração para buscar conhecimento de Deus. Então, fica uma lição para nós. Se Deus me deu acesso a um conhecimento teológico, eu tenho que transformar isso em humildade e dependência, e não em abertura, para isso gerar vanglória, louvor. E não esqueçam, as seitas trabalham em conhecimento além. O Joseph Smith trouxe o conhecimento de Deus,
no livro A Nova Revelação de Jesus Cristo, Joseph Smith, a maioria das seitas vai colocar o conhecimento de Deus vindo dos anjos. A angelologia deles, ela é perigosa, ela é estranha. Então, aqui nós vemos Jesus, ele está corrigindo isso, ele está mostrando para nós que, na verdade, o Pai vai se revelar, quem é humilde, ele é o meio que o Pai vai se revelar. Depois, ele vai colocar que o Pai se vai conhecer pelo Filho. O que isso significa? O Pai se fazer conhecer pelo Filho. Isso significa que, na verdade, quem tem conhecimento absoluto, real de Deus, é Jesus. E isso responde a algumas vertentes filosóficas. Por exemplo, o ceticismo filosófico vai dizer que nós não temos como, com certeza, ter um conhecimento real sobre Deus. Os agnósticos vão dizer, não podemos conhecer a Deus. Os ateus vão dizer, não existe Deus para conhecer. E as seitas vão dizer, Jesus traz a revelação de Deus, mas ela não é exclusiva, não é completa, não é total. A gente chama isso aqui de epistemologia. O que é epistemologia? É a doutrina bíblica, a doutrina do conhecimento vista na Bíblia. E é interessante vermos também uma verdade profunda, é que esse pai, ele é um pai pessoal e relacional. Como a gente pode traduzir isso para aplicar aos nossos alunos? Se ele é pessoal, ele, ele é alguém que está falando, pensando, sentindo, ele está tendo contato com o que nós estamos experimentando. Êxodo 2 é um exemplo disso. Eu vi, se você for para a visão bíblica, Deus é um Deus que vê, que sente. No finalzinho do livro do capítulo 1 de Salmo vai dizer que ele conhece o caminho do justo. Aqui eu quero que você aplique a ideia de Yadá do hebraico e gnosco do grego. Se ele conhece, então ele está contigo agora, aí na tua aula, ele está contigo na batalha da correria do dia a dia. E é relacional porque esse Deus que é um eu, ele se relaciona comigo, com você, como tu, para se relacionar, para saber quem nós somos. Então, há um eu e um tu. O eu aí é Deus, o tu aí sou eu e você, que precisamos acordar para a realidade de que é um Deus que eu preciso ouvir, falar, sentir. O filho, ele é o intérprete, ele me mostra, ele me explica esse Deus supremo. Quando o filho está com a mulher samaritana, ele está me ensinando a evangelizar e a amar em lugares que ninguém espera. Quando o filho lida com a mulher adúltera, ele está dizendo, não é como Deus lida com quem foi pego em pecado e está sendo envergonhado na frente de todo mundo. Então, sem Cristo, nós não podemos conhecer a Deus de forma completa. Sem Cristo, nós vamos ficar ainda no paganismo, que é a adoração, muitas vezes, da natureza, misticismo, que é todas as correntes da nova era aí que existem, são esotéricas, nas opções das seitas, que querem colocar uma outra opção de revelação através de anjos, de novos personagens, de novos profetas. Tudo isso aí é perigo. Nós temos a revelação em Jesus, que é suficiente. E aí Hebreus 1 aparece junto com João 1,18, porque em Hebreus 1, no Antigo Testamento, ele se revela aos pais pelo profeta. Mas nos últimos dias, na expressão escatológica, ele se revela pelo Filho, porque o Filho é a revelação completa, é o logo de Deus, é a palavra total de Deus para a nossa salvação. 1.3 já vai aparecer aí. Agora, saindo do diálogo lá de Mateus, para a segunda parte, vai aparecer a expressão quem me vê, vê o Pai. Por que é importante esse texto de João, capítulo de número 14? Continuando a nossa exposição da lição de número 2. Quando Felipe pede para ver o Pai, ele está indo numa tradição teofânica ou da aparição de Deus no Antigo Testamento.
E é importante nós percebermos nesse texto que Jesus vai dizer para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Porque ele, na verdade, revela de forma plena o Pai. Ele mostra para nós como o Pai age, quem o Pai é. Então, seguindo a definição de paternidade, Jesus vai agora ter ações que revelam o caráter do Pai. Ele vai agora mostrar para nós que o Pai vai operar através dele e que, na verdade, conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Então, ele se torna, para nós, o caminho para entendermos quem o Pai é. Por isso que lá no capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. E no ponto 3, é um ponto já teológico também, mas vou fazer bastante aplicação nessa parte. Que atributos comunicáveis e incomunicáveis são esses? De forma bem simples, atributos incomunicáveis são atributos que estão em Deus, mas não se encontram em nossa natureza, em nosso ser. E aí o primeiro atributo é a autoexistência, também chamado de aceidade, quer dizer que Deus não depende de nada nem de ninguém para existir. A eternidade quer dizer que Deus não tem nem início e Deus não tem fim. A eternidade é um atributo em relação ao tempo, por isso que ele não envelhece, por isso que ele não fica mais novo nem mais velho, e o tempo não afeta ele. Ele existe antes de tudo e vai continuar sendo o mesmo. A eternidade afeta a imutabilidade, porque se Deus é eterno, não tem início nem fim, então o que nos afeta no tempo não afeta. Isso é usado em Malaquias, porque o Senhor não muda, vocês não são consumidos. A onipotência quer dizer que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Quer dizer que tudo que Deus quer em sua sabedoria, ele realiza, que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Onisciência quer dizer que Deus sabe de tudo. E aqui a gente já tem algumas aplicações. Se Deus é onipotente, ele pode ouvir minha oração. Tem poder para ouvir minha oração. Se ele é onisciente, ele sabe tudo que eu estou passando, ele sabe de tudo que vai acontecer e nada pega ele de surpresa. Sendo Deus também, além de onipotente, onisciente, onipresente, onipresente quer dizer que ele está comigo em todas as circunstâncias. Não apenas nos momentos bons, mas, como diz Salmo 23, ainda que eu andasse pelo lado da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. São os atributos que só existem em Deus. Esse Deus é glorioso, é soberano, e você deve adorá-lo. O ponto 2 diz, fala de atributos comunicáveis de Deus. Que atributos são esses? São atributos que existem em nós, que na verdade são reflexos do caráter de Deus. E aqui é uma ponte, né? Se ser filho é parecer com o pai, aqui eu uso a ideia de tal pai, tal filho, Cristo é filho de Deus porque expressa esses atributos de forma perfeita. Mas essa lista, se você comparar com o fruto do Espírito, vai bater. Na verdade, os atributos comunicáveis de Deus, o Espírito Santo faz se tornar real em nós, em nosso caráter. Tudo que passamos, que lemos da Bíblia, faz o nosso caráter se desenvolver. Que é a santidade. Literalmente, santidade quer dizer posse de Deus para separação e consagração. Nasce no Levítico, mas se desenvolve muito no Novo Testamento também. O amor envolve doação. A maioria das vezes que a ideia de amor aparece na Bíblia é doação, é entrega. João 3,16 é uma prova disso. Fidelidade quer dizer que Deus cumpre tudo que ele nos promete. Então, os atributos morais são convites para uma vida de transformação. Deus me chama para me separar do pecado e para me declarar que eu sou dele. Deus me chama para me entregar amor. Deus me chama também para me ser fiel. É isso que Efésios vai dizer. Ele vai falar sobre ser alguém fiel. Fiel lá é cheio de fé, tá bom? E bondade, que envolve a ideia de top no original, é quando Deus olha para a criação e abençoa ela
e deseja o bem dela e faz tudo o que ele pode, quer, em seu amor, para abençoá-la, para restaurá-la, como ele trouxe a nossa salvação, pela sua graça, pela sua misericórdia. Salmo 23 vai trabalhar isso. Os nomes de Deus são, na verdade, são formas de Deus mostrar para nós, dentro da cultura hebreia, quem ele é. O nome, no mundo hebreu, revela caráter. Você pode anotar isso. O nome revela caráter. Elohim é o primeiro nome de Deus na Bíblia. É a forma plural de Elohá. Elohim quer dizer que Deus existe acima de tudo e de todos. É uma afirmação da transcendência de Deus. Mas também que não existe ninguém além dele como Deus verdadeiro. El Shaddai mostra também, é uma alusão a ele ser poderoso. E lembre-se que naquela época, cada Deus agia em uma área do mundo. Aqui, ele está aparecendo para Abraão depois de anos e depois de batalhas e dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, está dizendo a Abraão, eu posso cumprir promessas, eu sou fiel. Adonai é a tradução no hebraico pro termo, do termo Yahvé, inclusive usado em relação a Jesus no Novo Testamento. Kyrios envolve, é o termo do Novo Testamento para aquele que é dono, para aquele que é senhor. É um termo político também, porque era usado para o imperador, então quando é usado para Jesus, é uma lealdade profunda e um reconhecimento de que somos servos dele. E esse Iavé aí, que aparece em Êxodo 3,14, que é eu sou o que sou, literalmente pode ser também parafraseado como eu sou o que eu sou o que sou, eu sou o que eu era, e eu sou e continuarei sendo o que sempre fui. É um termo que mostra que Deus não precisa de Faraó, não precisa de Deus do Egito. Ele é Deus e vai fazer o que ele quer e continuar sendo fiel. Como ele diz, eu sou o Deus de Abraão, né? Esses nomes, na verdade, eles identificam a primeira pessoa da Trindade. E ele serve de fundamento para nós vermos que o nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. E que aplicações podemos fazer? Como nosso Deus é um Deus que se revela, é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus algo existente, é um Deus imutável, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não fique no mínimo, não fique no básico, não fique apenas no que transmite sobre Deus em ideias vagas, não. Leia a Bíblia, mergulhe na Bíblia. Os atributos de Deus podem se transformar em rochas no meio de tempestades da vida, para vermos quem Ele é e continuarmos firmes. Os atributos de Deus são refrigério para a alma do crente, para as circunstâncias que enfrentamos. E para concluir, a doutrina da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina, que é compartilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Essa expressão, Deus verdadeiro, também é uma crítica ao politeísmo da época. Não é bom, não é para a gente esquecer disso. Quando ele fala um único Deus, ele está descartando Baal, Azera, ele está descartando Astarote e muitos outros. Eterno e soberano, plenamente revelado em Cristo. Ele é o autor da criação, porque tudo que existe, ele é que traz, ele é que é o fundamento. Ele é o redentor, redenção quer dizer comprar para dar liberdade, e sustentador, porque tudo, planta, sol, lua, estrela, átomos, depende dele. Voltando ao que eu expliquei para vocês de conhecer, precisamos então conhecer a Deus. Essa vida eterna que é o Zoe, a Nil, é nós termos intimidade com Deus, dentro de uma aliança, como o seu povo, para que assim o desejo de ter intimidade, ter amor, independência, comunhão e obediência se torne total em nossas vidas. Guarde essa lição no seu coração, mergulhe nela, entenda que Deus está falando contigo e te dizendo que quem é grande é Ele, quem é poderoso é Ele e quem é fiel é Ele. Deus em Cristo nos abençoe. Curta nosso canal Moisés Bacelar, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, que nós estaremos respondendo. Toda semana vamos estar comentando a lição, sempre com dois focos, análise teológica e aplicação.